Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Amados, eu quero fazer menção da palavra de Deus que se encontra aqui em Salmos 51, a partir do versículo 10. Vamos fazer algumas considerações, né? E eu quero desejar, desde esse momento, aos irmãos que estão nos ouvindo, um feliz 2023, que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar o seu ministério, venha abençoar a sua empresa, venha abençoar a sua casa, que o Senhor venha lhe dar muita saúde, longevidade, que Deus venha realizar o grande milagre que você espera na sua vida, que seja um ano de bênçãos. E outra coisa que eu quero falar para você, igreja do Senhor, não esqueça, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Santifica a tua vida. Deixa as coisas velhas para trás. Deixa e não te prende a coisas que só trouxeram para você desatinhos, trouxeram amarguras. Deixa essas coisas para trás. Não te prende. Libera perdão. Santifica a tua vida, vive um novo ano na certeza de que Cristo é contigo, de que Cristo tem algo melhor para você, algo preparado para você. Não esqueça disso. Jesus Cristo está voltando. O arrebatamento da igreja se aproxima. O Senhor está nos entregando um novo ano pela sua misericórdia. Então é mais uma oportunidade de nós sermos uma pessoa melhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, Salmos 51, de número 51, versículo 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Veja bem o salmo de Davi. Davi pedindo perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu com Betseba, com a mulher de Urias. Então o salmo 51 vem mostrar o arrependimento daquele que o Senhor o chamou o homem segundo o seu coração. Daquele que foi escolhido, daquele que foi tirado de trás das malhadas, que eram as ovelhas mais desvalorizadas em Israel, para colocá-lo como rei sobre o seu povo. Então Davi, depois de tornar-se um rei famoso, um rei conhecido, depois de ter um império, muitas mulheres ao seu redor, né, fazendo parte ali do seu harém, ele vai e deseja a mulher de Urias. Nós já conhecemos bem essa história, muitos dos irmãos conhecem. E ele cobiça a mulher de Urias, que era um dos seus melhores soldados, Urias o Heteu. Consegue engravidar Betseba para que Urias não descobrisse, ele manda matar Urias. É uma história bem contada, aliás, pouco contada hoje, melhor dizer, né? Porque o adultério hoje dentro da igreja está se tornando algo normal, né? Muitos pastores não gostam que toquem nesse tema, mas esta é a verdade, né? Então, para esconder o seu adultério, para esconder o seu pecado, ele manda matar Urias. Ele coloca Urias na frente de uma peleja de forma proposital, né? Fazendo com que o próprio Urias levasse a sua sentença de morte, que era a carta assinada por Davi para Joabe, que era o capitão do exército de Israel. E Joabe era sobrinho de Davi junto com Abissai. Joabe e Abissai eram irmãos, filhos de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. E a Joabe coloca de forma proposital Urias na frente do exército, e Urias é morto pelos inimigos de Israel, né, para encobrir o pecado de Davi. Queridos, é uma história que nós não iremos nos embrenhar muito, né? Nós queremos mais falar de novidade, queremos falar do ano novo, mas quando você tiver o tempo, você pega ali a Bíblia
né? E comece a estudar sobre a história de Elias, sobre a história de Davi, e você irá entender. Então o Salmo 91 é o escrito, né, pelo arrependimento de Davi. Pelo arrependimento de Davi. Porque o pecado, queridos, o pecado, qualquer um de nós podemos pecar. Não existe homem puro, homem santo que não peque. A Bíblia diz que todos nós nos tornamos pecadores. Não existe ninguém perfeito enquanto estivermos com esta matéria, com este corpo, com esta carne, com este sangue. Não existe ninguém perfeito, agora nós não podemos deixar que o pecado se torne em iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que você não consegue tirar. Aquele pecado que você é reincidente, você peca em todo o tempo. Você pede perdão hoje e amanhã você está cometendo o mesmo pecado. Então isso é o pecado da iniquidade. Iníquos não conseguem se libertar, porque não buscam o arrependimento verdadeiro, não buscam a presença de Deus. Só que o homem, segundo o coração do Senhor, Davi, ele vai se arrepender profundamente. Ele vai se humilhar para Deus. Ele vai desejar, pedir a Deus uma nova oportunidade. Arrependido pelo que ele fez. Imaginemos, às vezes eu vejo pessoas falando assim: poxa, mas Deus é tão justo, por que ele não matou Davi? Perfeitamente, poderia matar Davi e colocar outro no lugar do Davi. A pessoa poderia fazer pior. Deus ia matar essa pessoa e ia colocar outro, porque queridos, nós somos falhos. Nós somos limitados. Às vezes é fácil apontarmos o pecado dos outros, mas e os nossos? Porque não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, pecado é transgressão. Eu posso não cometer o pecado que o meu irmão comete, mas eu posso cometer outro pecado. E muitas das vezes nós julgamos o irmão, mas não olhamos para nós. Não olhamos para a nossa limitação. Então, portanto, Deus, Ele conhecendo o coração de Davi, Ele conhecendo o arrependimento verdadeiro de Davi, Ele não matou Davi. E Ele vai escrever esse Salmo 51, que se você ler desde o princípio, você vai ver um dos salmos mais belos que eu acho da Bíblia Sagrada. Todos os salmos são maravilhosos. Olha o Salmo 51, ele fala ali do desejo do pecador, ele fala de um verdadeiro arrependimento. E você vai observar na Bíblia, com relação ao pecado de adultério, nunca mais Davi pecou. Nunca mais Davi pecou. Nunca mais ele cometeu este pecado. Este pecado ele não cometeu mais. Então eu quero falar para você, neste ano que nós estamos vivendo, 2023, amado. É mais um ano que o Senhor Ele nos concede. É mais um ano que o Senhor está nos entregando. É mais um ano que nós estamos cheios de expectativas. É mais um ano em que nós oramos para que Deus venha abençoar a nação brasileira, que o Senhor venha nos dar vitória, que o Senhor venha levantar uma igreja forte, uma igreja que faça a diferença, que o Senhor venha levantar lideranças, que o Senhor venha verdadeiramente avivar a sua igreja. Vamos esquecer as coisas antigas, vamos esquecer as coisas que aconteceram e não foram boas em 2022. Nós passamos 2 anos aí, mergulhados nessa pandemia, coisas ruins, muitos parentes, perdemos amigos, perdemos pessoas próximas, perdemos pessoas que nos ajudavam, pessoas que nos amavam. Passamos 2 anos, digamos assim, de muitas dores, muitas decepções, mas estamos entrando em 2023. Nós estamos hoje no primeiro dia do ano 2023. E eu creio que o Senhor, se Ele permitiu que estivéssemos vivos, eu e você, nós que estamos aqui participando desta ministração, é porque Ele tem algo novo para nós, Ele tem novidade de vida para nós.
Irmãos, quantos milhares de pessoas não morreram nesta pandemia? Quantos milhares de pessoas não estão mais entre nós? Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Nós estamos aqui porque vencemos as batalhas. Vocês já imaginaram o quanto Satanás tem tentado contra a nossa vida no mundo espiritual? Já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar quantos livramentos o nosso Deus tem nos dado? Tem nos dado para estarmos aqui hoje ministrando a palavra, e você está contemplando, está ouvindo esta palavra? Às vezes olhamos apenas por o que aconteceu de ruim, nos admiramos, mas aconteceu isso, mas você ainda não raciocinou, você ainda não pensou que se você está aqui é porque o dono da vida tem nos guardado, é porque Jesus Cristo tem nos guardado, é porque Ele está esperando algo de nós, Ele está esperando que você, que eu e você façamos algo do seu reino. Há um propósito de Deus em tudo isso. Foi isso que o Senhor fez na vida de Davi. Eu não vou matar Davi, porque eu sei que ele se arrependeu, eu sei que verdadeiramente ele vai fazer muito mais para mim. O nosso Deus, Ele é longânimo, o nosso Deus, Ele é amoroso. Ele deu a vida ali na cruz do Calvário para nos salvar. Então vivamos em 2023 de vitória, tenhamos fé que o Senhor, Ele está trabalhando em prol dos seus servos. Veja bem no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro. Um coração puro, irmãos, ele não tem maldade, ele não tem inveja. Um coração puro, ele não cobiça o que é dos outros. Um coração puro não deseja o mal do seu próximo. Um coração puro libera perdão. Um coração puro, ele ama, independentemente de quem quer que seja. Um coração puro tem pensamentos, provoca pensamentos dignos do reino de Deus. Um coração puro, ele se preocupa em viver em fraternidade. Então, veja bem o pedido de Davi. E um homem que era próximo de Deus. Às vezes nós queremos, amados, ser mais do que Deus. Às vezes nós queremos ser super santos. Pessoas, tem crentes, tem pastores que só falam com quem é pastor, que são homens puros demais, né? Ignoram o porteiro, ignoram aqueles que limpam a igreja. Eu já vi pastor, presidente de uma grande convenção, não cumprimentar no dia do seu aniversário o outro pastor em cima do altar, porque o cumprimento ele só ia fazer lá embaixo, aonde estavam fazendo a festa dele. Quando eu vi isso acontecer na minha frente, eu disse: esse homem não é pastor, este homem é mais um lobo em pele de cordeiro, é mais um mercenário dos muitos infiltrados dentro da igreja de Cristo. Porque Cristo foi tão amável, Cristo foi tão paciente, entrou na casa de leproso, recebeu oferta de prostituta. Como deixou que uma mulher que sofria de fluxo de sangue tocasse? E como é que este simples mortal, porque tem um status elevado perante os demais, que era para ser a imagem de Cristo, era para ter o caráter de Cristo mais do que os demais, porque é pastor, porque ele trabalha, ele age dessa forma? Ele diz: eu nem fui para a festa dele. Você está entendendo? Porque são pessoas que Deus ele exalta, e a pessoa quer parecer Deus. A pessoa quer honras mais do que Cristo. Então Davi, quando ele pede um coração puro, ele está dizendo assim: Senhor, eu quero ter um coração como o teu. Eu quero ter um coração como o teu. Eu quero amar, eu quero perdoar, eu não quero ter maldade. Você vê que a matemática de Cristo, de Jesus Cristo,
que é o dono da igreja, você vai ver que é uma matemática que vai na contramão do que o homem pensa. Ele diz assim: quem quiser ser o maior na minha presença tem que ser o menor. Tem que ser o menor. Tem que se humilhar. Você vai ver que Cristo ele vai lavar os pés dos seus santos, dos seus discípulos, mostrando assim humildade. Você vai ver que Cristo ele foi super paciente com todos aqueles que procuravam. Então é inadmissível, amados, que uma pessoa que esteja na frente da obra do Senhor não tenha um coração puro. Jesus deixou escrito, melhor dizendo, Jesus falou, né, que pela árvore e pelos frutos, melhor dizendo, se conheceria a árvore. Então esses homens, infelizmente, são um péssimo exemplo para a obra de Deus. Davi ele vai pedir um coração puro. Era um homem rico, um homem com reinado estabelecido. Ele tinha caído em tentação, ele tinha cometido um adultério, cometido um homicídio. Só que ele se arrependeu profundamente e ele pede a Deus o coração puro. E renova em mim um espírito reto. Renova. Tem que haver um renovo, irmãos, porque o pecado ele vai entrando paulatinamente na vida do crente. Você vai ver que pessoas começaram bem o ministério e de forma repentina perderam tudo, perderam a intimidade com Cristo, se deixaram envolver pela promessa dos homens. Você vai ver que tem pessoas que perderam completamente a noção da sua importância para o Evangelho. Não, porque agora, né, eu não preciso de mais ninguém. Agora, né, eu embrenhei pela política, né, e agora eu sou um vereador, eu sou um deputado, agora estou defendendo causas da igreja, defendendo coisas nenhuma, meu irmão. Deixou que o dinheiro subisse a cabeça e agora essa pessoa perdeu a intimidade com Cristo. Davi, ele vai reconhecer, ele vai pedir para Deus renovar o seu espírito. Né? Ele diz aqui no 10, renove em mim um espírito reto. Ele vai pedir para o Senhor renovar o seu espírito. E só há uma forma de renovarmos o Espírito Santo, de renovarmos nosso espírito, é deixarmos o Espírito Santo nos regenerar, fazer uma nova vida. Só há uma forma de encontrarmos retidão, é quando o Espírito Santo que habita em nós, que deve habitar no crente, ele arranque todo o pecado, ele tire todo o jugo que Satanás colocou sobre nós, todo o jugo do pecado. Volto a repetir, o pecado, ele vai criando proporções que você não percebe. Quando você se dá por conta, você está fazendo aquilo que a carne está pedindo. Fazendo aquilo que os seus desejos, que você pensou que estavam mortos, que você pensou que era forte sobre eles vão aflorar novamente, se você não estiver um espírito de retidão, se você não estiver na presença de Deus. Davi foi um grande exemplo. E tem milhares de exemplos hoje dentro da igreja. Vamos em frente. Ele vai pedir também, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que maravilha. Nós já comentamos sobre o Espírito Santo. E Davi vai dizer, não me lances fora da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, isto é belo demais. Né? Quando você reconhece que você precisa do Espírito Santo, irmão. Quando você reconhece que se o Senhor nos lançar fora da sua presença, o Espírito Santo não estará mais sobre nós. Nós podemos ver lá em 1 Samuel 13, 16. Deixa eu confirmar aqui. 1 Samuel.
1 Samuel, capítulo 16, no versículo 13, né, diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então você vai ver aqui que quando Deus ele nos lança fora da sua presença, como o Senhor ele fez com Saul, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que nós conhecemos hoje, ele vai sair da pessoa. Davi ele passou por esse processo em 1 Samuel 16, 13. Porque a partir do momento que ele foi ungido, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, começou a fazer parte da vida de Davi. Por isso ele vai vencer as guerras, ele vai vencer o cansaço, ele vai vencer o desânimo, porque o Espírito Santo o sustentou. Foi o contrário do que aconteceu com Saul. Continuou no reinado, mas não tinha mais o Espírito de Deus, não tinha mais o Espírito Santo, e o final dele é terrível. Ele vai tirar a própria vida, ele vai tirar a sua própria vida, ele vai cometer suicídio e certamente perdeu a sua salvação. Amados, tem muitas pessoas que não têm mais o Espírito Santo, tem muitas pessoas, muitas lideranças que não têm mais o Espírito Santo, porque trocaram Deus. O Senhor exaltou, o Senhor trouxe muitos lá da roça, né? Muitos trabalhavam no pesado, o Senhor exaltou, era uma maravilha pregando, ganhando almas, mas agora com tanto dinheiro, chega um deputado, oferece tanto, chega um governador, oferece tanto. Muitos nessas eleições aí venderam a igreja do Senhor por causa do dinheiro. Homens velhos, homens com 80 anos, 70 e poucos anos, homens que já eram para estar se preparando para se encontrar com seu Salvador. Sabe o que vai acontecer, irmão? Não estou julgando aqui, dizendo, mas possivelmente vão encontrar um Satanás ao invés do próprio Cristo. Porque a partir do momento que você troca Cristo, troca o seu chamado, você vende a igreja do Senhor, você não tem parte com Deus. Se você não se arrependeu do seu pecado, você não tem parte, irmão. Tem que haver arrependimento. Você está vendo aqui na palavra Davi abrindo seu coração para o Senhor, pedindo um espírito reto, pedindo, não me lance fora da tua presença. Davi arrependido, não retira de mim teu Espírito Santo. Enquanto este pecador aqui está abrindo o seu coração, muitos estão embrenhados na prostituição, embrenhados na corrupção, embrenhados nesse lamaçal de pecado, essa coisa fétida, explorando a igreja do Senhor e não estão nem aí, estão fazendo pouco da salvação. Vocês vão se arrepender. Vocês vão se arrepender. E eu peço a Deus que não seja tarde, eu peço a Deus para que haja um arrependimento, para que a igreja volte a adorar a Cristo verdadeiramente, para que a igreja reconheça o Deus da igreja, que é Jesus. Mas depois querem milagres, depois querem avivamento, aí faz aqui um congressinho aqui, um congressinho ali, avivamento só para arrecadação de numerários, pregando mentira, chamam animadores, porque tem muitos pregadores aí que são animadores de igreja, né? São animadores de culto. Muitos são envolvidos no mundo da prostituição, no mundo das drogas, chegam lá drogados, enganam a igreja para ganhar dinheiro. Infelizmente, né, meu amado irmão, é necessário fazermos como Davi, reconhecermos a nossa limitação, reconhecermos que somos pecadores e santificarmos a nossa vida. Tem muitos pastores que não gostam quando o pastor Paulo prega, né? Fala. Não precisa pregar a verdade, amados. O pai da mentira é Satanás. Eu não tenho parte com o diabo, eu preciso pregar a verdade. Foi para isso que o Senhor me chamou, para me pregar a verdade. E eu prefiro a verdade. Eu não me importo se fecham a porta da igreja, eu não me importo se não me chamam para pregar, eu deixo nas mãos do Senhor. E sempre tem alguém me chamando, né? Então não me prendo com status, com promessa de homens.
Não me interessam os presentes dos homens. Eu não prego, não ministro a palavra do Senhor para ganhar dinheiro. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho minha profissão, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego, eu tenho meus objetivos, minha esposa trabalha. Então, queridos, Deus tem me sustentado até agora. Porque eu sei que virão dias melhores. Eu sei que existe um mundo preparado. Eu sei que existe uma promessa que deve estar latente no meu coração. Eu não deixo morrer, que um dia eu vou reinar com meu Jesus. E eu não vou levar nada desta terra. Que um dia eu vou reinar nesta terra com Ele. Há promessas dele. Eu quero herdar a vida eterna. Eu quero que a minha família herde a vida eterna. Eu quero que meus irmãos, o meu desejo é que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, a igreja do Senhor santifique a sua vida. Não faça apenas da igreja uma espécie de clube. Esse ativismo, faz isso, faz aquilo, mas a santidade não é praticada. É igual nos tempos dos fariseus, né? Mateus 23, dava um dízimo muito doente, do domingo, entendeu? Mas não amavam, não perdoavam, não viviam o mais importante da lei. Cristo os criticava por isso. Então devemos ter cuidado, amados. Então veja bem, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O que é que Davi estava querendo? Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque eu pequei, eu errei, eu adulterei, eu assassinei, eu matei o homem justo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Irmãos, é isso que o Senhor espera de nós, novidade de vida. É isso que o Senhor lhe deseja para a igreja. Não eu ficar no pecado, não eu pedir aquele perdão mascarado, aquele perdão, né, que eu peço perdão pela manhã e à noite eu estou cometendo o mesmo crime, o mesmo pecado. O que o Senhor quer que verdadeiramente nós tenhamos, isto é o dever de todo crente, a certeza da nossa salvação. Eu preciso acreditar que eu sou salvo. E como é que eu sei isso? Através das minhas ações, irmãos. Só eu sei, eu e Deus sabemos, né, o que se passa comigo. Eu não sei o que o irmão, a intimidade do irmão com Deus. Eu não sei a intimidade da irmã com Deus. Mas eu sei da minha intimidade. Então eu sabendo, tendo a certeza da minha salvação, já me basta. Já me basta. Veja bem que Davi precisava desta certeza. Ele pediu para o Senhor, e ainda vai pedir mais, sustém-me com espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? Senhor, eu estou me colocando à disposição, Senhor, da tua obra. Eu estou me colocando à disposição do que tiveres para me entregar. Eu agora, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me dá certeza da tua salvação, me perdoa e me sustenta com esse espírito voluntário de fazer a tua vontade, de me aplicar a cada dia mais na tua presença, de te buscar, de santificar. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. É como Isaías 6, a quem enviarei? Envia-me a mim. Isto é um espírito voluntário. É isto que o Senhor espera de todos nós que fomos lavados, fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. É isso que Ele espera de todos nós que aceitamos a Cristo como Salvador. O Senhor, queridos, não nos chamou para ganharmos dinheiro com o Evangelho. Não. Ele não nos chamou para enriquecermos com o Evangelho, para nós nos tornarmos soberbos. Não. Ele nos chamou para termos um espírito voluntário, pregarmos a palavra de Deus a quem quer que seja, ao macumbeiro, ao espírita, ao negro, ao branco, ao índio, ao presidiário.
para todos aqueles que Ele colocar em nossos caminhos. Nós devemos ministrar a palavra de Deus. Semana passada no meu trabalho, eu dei uma alma para Jesus. Consegui chamar os jovens para próximo de mim. E quando todos estavam brincando alegre, me apresentei como pastor. Aí eles ficaram, sou pastor, comecei a pregar a Cristo, baixaram a cabeça, teve um jovem que se sentiu impactado, porque ele sabia que ali havia a presença de Deus. Filho de um presbítero de São Paulo, este jovem começou ali a lagrimar, a marejar os seus olhos. Eu aproveitei, queres te reconciliar, afastar dos caminhos do Senhor? Eu quero, pastor. Chamei um rapaz para servir de testemunha, orei e ele se reconciliou com Jesus ali. Eu não sei quanto tempo seu pai vinha falando, a sua mãe, mas Deus lhe preparou aquele momento. Sabe por quê, amados? Nós devemos ter um espírito voluntário. Eu não posso ser crente, ser pastor, somente dentro da igreja, na presença dos irmãos. Eu tenho que ser pastor em todo o decorrer da minha vida, porque há um espírito voluntário dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus. E aonde o Senhor me leva, eu prego. Outra vez na faculdade foi a mesma história. A professora pediu uma explicação, era o que eu queria. Sala de aula, muitos jovens, todos ficaram em silêncio e eu entrei, falando de Jesus Cristo, falando de um mundo vindouro, coisas que nós não ouvimos mais dentro da igreja, coisas que nós não ouvimos mais, queridos, que há um mundo, há algo preparado para nós, que o Evangelho de Jesus não está sendo mais pregado da maneira como deveria ser pregado. Estão adulterando o Evangelho. Sabe quando você pega gasolina e coloca água e coloca no seu carro e não consegue desenvolver? É isto que está acontecendo. Mas o Senhor ainda tem levantado profetas nessa terra. O Senhor ainda tem levantado homens que não se corromperam, que não se corrompem para pregar a verdade. Então, para você que está ouvindo esta mensagem, ano de 2023 é um ano de novidade. Ano de 2023 será um ano onde iremos ganhar muitas almas por meio de Deus. Não sabemos se é um ano do arrebatamento, não sabemos. Não sabemos se é um ano que Jesus vai chamar a sua igreja, não sabemos. Mas será um ano de bênçãos, porque nós vamos vencer em nome de Jesus. Será um ano onde o Senhor vai realizar milagres, vai levantar ministérios. E acreditem, façamos como Davi, né? Torna a dar-me alegria da tua salvação. E suste-me com o espírito voluntário. Façamos como este homem. Tenhamos a certeza da nossa salvação. Tenhamos a certeza de que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Tenhamos a certeza de que somos salvos em Cristo Jesus, para que possamos fazer aquilo que Ele deseja que em 2023 nós façamos. Amém, queridos? Vou estar orando por você, vou estar orando pela tua casa, orando pelo teu ministério, para que tenhamos um ano de 2023 de vitórias na presença do nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por este momento, eu te agradeço, meu Pai, por estarmos aqui ministrando a tua palavra. Senhor, nós estamos no primeiro dia do ano de 2023. Que o Senhor, meu Pai, venha nos abençoar, meu Pai, como igreja. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Faz de nós, Senhor, como fizeste com Davi, meu Pai. Nós estamos aqui confessando as nossas culpas, confessando, meu Pai, que somos falhos, que somos, Senhor, indignos, meu Pai, de Ti, meu Pai. Mas que o Senhor venha nos suster, que o Senhor, meu Pai, venha nos dar um espírito voluntário, que o Senhor venha fazer deste ano de 2023, meu Pai, um ano de bênçãos, um ano onde possamos, meu Pai, ganhar muitas almas, Senhor, para o Teu reino. Não nos deixa, meu Pai, nos iludir com as promessas, meu Pai, do homem, nos iludir, meu Pai, com o que o mundo nos oferece, mas trabalha, Senhor, no nosso coração, trabalha, meu Pai, na nossa vida, nos dá força para vencermos o mal,
Nos dá, meu Pai, sabedoria, discernimento para vencermos o pecado, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa a família, o ministério dos teus servos, Senhor. E que este ano de 2023, que se o Senhor não vier nos buscar, que seja um ano de bênçãos. Que o Senhor, meu Pai, possa abençoar o Brasil. Que o Senhor possa, meu Pai, lançar fora do Brasil todo espírito, meu Pai, de prostituição, de corrupção. Que o Senhor venha dar vitória para o povo brasileiro. Que o Senhor venha trazer paz para esta nação. Que o Senhor, meu Pai, esteja com as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre o nosso país. É que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, e desde já eu te agradeço. Amém e amém. Feliz 2023, meus amados irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus. Não esqueçam, Jesus está voltando. Amém.